É com muito prazer que eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha, culto gostoso, culto abençoado, só mesmo na casa do Pai, né? Hoje, como já foi falado, culto de ensino da Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para estar abrindo a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28. E depois também vamos estar lendo o mesmo livro, só que no capítulo de número 32, o verso de número 13 ao 15. Gênesis, capítulo de número 28, do verso 1 ao verso 4, e logo em seguida estaremos lendo também Gênesis 32, do 13 ao 15. Enquanto os amados irmãos estão à procura, que não vai demorar muito, com muito prazer eu quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, que têm sempre acompanhado o nosso trabalho pelo Facebook, quem sabe pelo YouTube ou através do canal Mel. Que a paz seja sobre sua vida e toda a sua casa. Vamos estar meditando nesta noite ou no início de noite no livro de Gênesis, onde nós sabemos que na terça-feira estamos com um tema que é frutificação e multiplicação. Na quinta-feira, os pregadores não têm a obrigação de trazer o tema de frutificação e multiplicação, mas se quiser, esteja à vontade. Mas já na terça-feira, temos por obrigação de trazer o tema de frutificação e multiplicação. Gênesis, capítulo de número 28, o verso de 1 ao verso 4, diz assim na minha versão. Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe: tome mulher dentre as filhas de Canaã. Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe: tome mulher dentre as filhas de Canaã. Amém? Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou: não tomes mulher dentre a filha de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher da filha de Labão, irmão da tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e tede a bênção de Abraão, a ti, a tua semente, para que em herança possua a terra de tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Agora capítulo de número 32, do verso de número 13 ao verso de número 15. Gênesis, capítulo 32, verso 13 ao 15, que diz assim: E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à mão um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Amém? Somente até aqui. Ora, como todos eu creio que conhecem essa passagem muito bem, falando sobre Jacó, um dos filhos da promessa. Só que para a gente podermos entrarmos
na mensagem a qual Deus colocou em meu coração para estar passando nesta noite, teríamos que voltar lá no verso. Eu não quis fazer uma leitura muito extensiva, mas vou ter que estar voltando a alguns capítulos, precisamente no capítulo de número 25, no versículo de número 23, onde Deus fez uma promessa para Isaac e para Rebeca. E Rebeca não entendia porque os gêmeos que estavam dentro da sua barriga, eles se confrontavam, eles brigavam. E Rebeca chegou a orar a Deus, o que vai dizer no verso de número 22 do capítulo 25, que vai dizer: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: por que estou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações há dentro do seu ventre. Das tuas entranhas, dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Vemos aqui que antes mesmo das crianças nascerem, havia um conflito dentro da barriga de Rebeca. Havia uma briga. E Rebeca não sabia o motivo. E Deus o revelou a Rebeca. Só que, quando as crianças nascem, acontece duas coisas. O primeiro, Isaac vai amar mais a Esaú. E Rebeca, ter ouvido aquilo que Deus falou, vai amar mais a Jacó. Aqui fica uma lição para nós nesta noite. Muitas das vezes, há entre as famílias, talvez sem nós percebermos, de prevalecer o amor maior pelo um ou pelo outro filho. E muitas das vezes isso pode futuramente trazer transtorno, dificuldade e muitas das vezes trazer brigas. E nós vemos aqui que nisso que acontece na família de Isaac. Por Isaac ser mais amado, por Esaú ser mais amado por Isaac, e Jacó ser mais amado por Rebeca, sua mãe, houve aquela divergência, houve aquele conflito entre os dois. Eles foram crescendo, viraram homens, e num determinado tempo, Esaú sai para caçar. E chegando em casa, cansado, vê o seu irmão Jacó ter acabado de fazer um guisado, ter acabado de fazer um prato de lentilhas. A Bíblia vai dizer que ele fez um prato de lentilhas. E isso fez com que Esaú sentisse desejo. E muita gente hoje em dia estão tendo desejo para as coisas da carne. Esaú, ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? De dar seguimento à profecia que foi dada para o seu avô Abraão. Hoje em dia, talvez, se ele tivesse cumprido, nós, quem sabe, a nossa oração hoje em dia seria: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas, por dar o desejo para a carne, acabou se vendendo a um prato de comida. Se deixou se levar para o desejo da própria carne. E nos dias atuais, vamos olhar para os nossos dias atuais, que a Bíblia é atual. Quantas e quantas são as pessoas que nesses dias atuais estão desejando coisas da carne, ao invés de desejar coisas eternas? Nós estamos nessa terra apenas de passagem. Esaú, ele por ter desejado
ao ponto de dizer que estava morrendo. Irmãos, eu vendo essa passagem, fiquei meio olhando e vendo, e quantas das vezes nós somos assim? Quantas das vezes nós desejamos algo dessa terra, ao ponto de chegarmos e falarmos, se eu não comer, por exemplo, falando de comida, se eu não comer eu vou morrer, vou me desfalecer. Ao invés de nós desejarmos coisas eternas, coisas que nos levam a aproximar mais de Deus, estamos cada vez mais numa geração de Esaú. Uma geração a qual que deveria mais buscar a Deus, não. Uma geração cada vez mais desejando as coisas da carne. Uma geração cada vez mais com desejos carnais. Ao invés de buscarmos mais os desejos espirituais, a qual alimenta a nossa alma, não. E isso, infelizmente, acontece no meio da igreja. Estão deixando os desejos carnais tomarem conta das nossas vidas. Ao invés de virmos para a casa do Pai, procuramos desejos em coisas que nos saciam lá fora. Ao invés de procurarmos buscar mais a presença daquele que tem uma eternidade para nós, procuramos desejos que matam a nossa desejos carnais. E Esaú, por fazer isso, ele simplesmente faz um juramento, vendendo a sua primogenitura, abrindo mão da promessa a qual foi dada para ele. Mas o Deus que sonda os nossos corações, ele já sabia disso tudo. Por isso que nós voltarmos lá atrás, Deus já sabia e fez a revelação da oração ou do pedido de Rebeca, dizendo que o menor seria controlar ou dominar o maior. E a promessa era para Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura, dando sim, abrindo mão sim da sua primogenitura, da bênção que viria sobre a sua vida por ser o primogênito, por ser o filho mais velho. E nós vamos ver ao decorrer disso, vamos ver que Jacó, ele recebendo, no caso, entre aspas, comprando, e automaticamente o seu irmão vendendo, chega o dia a qual o seu pai vai abençoar o seu filho Esaú, e manda chamar o seu filho Esaú, e manda ele caçar, e fazer daquela caça um guisado saboroso, que após ele comer aquele guisado saboroso, ele iria abençoar. Mas a sua mãe, sabendo que a promessa, quando Deus falou, a sua própria mãe manda que Jacó o enganasse, seu pai. Mas Jacó, sabendo e temendo, falou: minha mãe, meu pai, meu irmão Esaú, ele é peludo, eu sou liso, como eu farei isso? Ao invés de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Mas Rebeca, são muitos nomes e acabo me perdendo. Mas Rebeca, ela toma para si a maldição, que caia sobre mim a maldição sobre a sua vida. E Rebeca dá todas as instruções para Jacó, e Jacó recebe a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Chegamos então no versículo a qual nós lemos, e vai dizer que Isaac chama Jacó e o abençoa.
Aqui está um princípio muito importante que hoje em dia, nos dias atuais, nós estamos perdendo. Princípio bíblico. De quê? De abençoar. De dar a nossa bênção aos nossos filhos. O meu filho Davi, ele desde que ele começou a falar, eu ensinei a ele que ele deveria pedir-nos a bênção, porque nós temos autoridade para abençoar os nossos filhos. Ele ainda às vezes ele não tem nem noção, porque às vezes estou até no trabalho, quando a minha esposa liga e pede para me abençoar ele, e às vezes dou, aí ele fala: mamãe, papai não deu a mão. São coisas de criança, tem apenas 2 anos. Mas o princípio bíblico está sendo implantado no seu coração. Porque a bênção, o pai tem autoridade para abençoar o seu filho. E muitas das vezes, por nós vivemos em tempos, vamos dizer, bem avançados, dessa época aqui, estamos esquecendo de implantar dentro dos nossos filhos os princípios básicos de abençoá-los, nossos filhos. Porque nos foi dado essa autoridade. Nós, como pai, temos o dever e a obrigação em abençoar os nossos filhos. Porque a bênção dos nossos filhos, muitas das vezes, vem através da nossa bênção sobre a vida deles. Muitas das vezes, através da nossa bênção. Apesar daqui que Jacó tivesse enganado o seu pai e recebeu a bênção. Mas mesmo assim, depois de ter acontecido todo esse alvoroço todo, Isaac abençoa o seu filho. E faz um pedido para ele. Vai à casa do seu tio. Não arrume, como eu frisei e repeti algumas vezes, e as pessoas não estavam, algumas atentas. Ele frisou muito bem: não arrume mulher cananeia. Case com a mulher do nosso povo. Case com a mulher do nosso povo. Para quem ainda não casou, está pensando em casar, fica essa dica. Case com a mulher do nosso povo. Pode ser que venha acontecer como o nosso grande testemunho que temos através da nossa vida, da nossa pastora Marta. Mas são casos de exceções. Isso não quer dizer que não venha ter dificuldade, mas já vai entrar em dificuldade se isso não vir a acontecer. Por isso, jovens, preste muita bem atenção. Quando estiver na altura de procurar alguém, procure alguém do nosso povo. Porque com certeza, se não for, vai ter grandes dificuldades. Temos testemunho vivo, presente aqui para contar isso. E muitas das vezes as pessoas entram em dificuldade por falta, a própria Bíblia diz, de sabedoria. E devido a isso, nós temos que ter sempre a noção. O que Deus mais quer é que o seu povo ele se une. Isso é um princípio bíblico. O que Deus mais quer é que o seu povo viva junto. Não adianta arranjar pessoas lá fora e fazer com que dessa pessoa eu vou transformar porque eu a amo. Ah, irmãos, se o amor fosse assim, se nós tivéssemos o poder de transformar alguém, se nós tivéssemos essa capacidade de transformar alguém, irmãos, muitas das vezes entramos em dificuldade por falta de sabedoria. Por isso, Isaac fez bem
foi bem claro, porque isso tinha acontecido na sua própria família, através de Esaú. Esaú havia casado com 2 mulheres cananeias. Isso trouxe transtorno e amargura na alma, tanto de Isaque quanto de Rebeca, dos seus pais. E ele, sabendo disso, por isso que ele orientou o seu filho. E por isso que nós temos a obrigação, o dever de orientar também os nossos filhos, os nossos jovens. Primordial é juntar-se com o seu próprio povo. E quando ele vai dando sequência, ele pode praticamente dizer que ele saiu com a mão na frente e outra atrás, não tinha nada. E nessa caminhada longa até chegar à casa de seu, no caso, futuro sogro ou seu tio, ele depara. Imagine você ir para uma caminhada, você não saber, ele nunca tinha ido à casa do seu tio, nem sequer sabia como fazer para chegar. Imagine uma caminhada dessa, você perdido, entre aspas, assim, e ele faz um voto com Deus. E a melhor coisa é que nós fazemos voto com Deus. Ele faz um voto com Deus. E qual era o voto que ele faz com Deus? Nós vamos ver o voto a qual ele faz com Deus. Em 28, verso 20. E Jacó fez um voto e disse: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que coloquei por coluna será casa de Deus, e certamente tudo quanto me deres, te darei o dízimo. Muitas das vezes fiz momento ofertório nessa passagem, que é uma passagem muito forte, um voto a qual Jacó fez para com Deus. Jacó tinha esse direito? Olhando visão humana, não. Jacó ele tinha acabado de enganar. Ou melhor, embora que ele mesmo, a Bíblia é claro que ele não enganou, mas ele foi cúmplice. É a mesma coisa. Uma pessoa saber que é errado e estar no meio. Você errou. Errou porque você sabia que era errado. E assim foi com Jacó. Jacó sabia que era errado, que a sua mãe estava dizendo para ele, mas mesmo assim ele aceitou e concordou em fazer. Mas Deus se agradou porque a promessa era para Jacó, não para Esaú. Porque quem dá valor a coisas eternas é que Deus faz e se agrada da promessa. A promessa foi para Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele pensava na frente, como Deus sonda o nosso coração, ele sabe lá na frente. Não adianta agora, mas sim lá na frente. O que aconteceu com Jacó. E ele fazendo essa promessa, ele chega e vai até a casa do seu tio, Labão, um outro crente. Porque ele também confiava. Ou melhor, ele acreditava em Deus. Só que existe aqueles crentes um pouco afastados, ou até mesmo desviados. Era o caso de Labão. E Jacó, ao contar a sua história para Labão, ele vai e se identifica com Jacó. Porque ele sabia que este era do meu sangue, porque trapaceiro era ele, enganador era ele. Este sim é o enganador, este sim é do meu sangue. E faz um voto, ou melhor, faz um pedido a seu tio,
que trabalharia para ele 7 anos, durante 7 anos o servia seu tio, e seu tio gostou da ideia pela sua filha Raquel. Imagine trabalhar durante 7 anos para casar com uma mulher. Isto que é amor, não é verdade? 7 anos trabalhando. E ao fim daqueles 7 anos, todos nós sabemos que ele é enganado. Porque chega na altura de ele vai achar que estava casando com a pessoa a qual ele trabalhou 7 anos por ela. Só que lá a lei era diferente. Primeiro, tinha que se casar primeiro com a primogênita. Aí ele tem que se lembrar lá do passado, onde ele tomou a primogenitura. E ele se lembrou com certeza que teve que voltar lá atrás no seu passado, ir vendo aquilo e relembrando, fui enganado. Mas mesmo assim, ele ainda continuou perseverando na mulher tão desejada e trabalhar mais 7 anos por elas. Isto que é amor. Trabalhar mais 7 anos, 14 anos por uma mulher. A mulher a qual ele desejava. E fez isso. E trabalhou durante esses 7 anos, mais esses 7 anos. E até que chegou o grande dia. Só que, ao fim desses 7 anos, ele desiste embora da casa do seu sogro. Só que seu sogro, ele vendo que a bênção não era por causa dele, mas a bênção era por causa do trabalho de Jacó. O trabalho faz com que nós venhamos a frutificar. O trabalho faz com que nós venhamos a multiplicar. Embora que Jacó estava frutificando e trabalhando, tudo para o seu sogro. Só que tudo isso tinha um propósito de Deus. E muitas das vezes nós esquecemos que as coisas a qual nos acontece, principalmente no caso falando aqui de Jacó, que quando nós enganamos e reconhecer que erramos, não se esqueça que lá na frente pode acontecer com você. E o que aconteceu com Jacó? Ele também foi enganado. Só que aqui ele nos dá uma grande lição. Porque nunca devemos desejar o mal com o mal. Desejar o mal com o bem. Desejar o mal com o bem. Porque se Jacó desejasse o mal com o mal, com certeza a promessa não viria sobre a vida dele. Mas ele reconheceu que errou, reconheceu que falhou, e por isso aconteceu a mesma coisa que ele fez com o seu irmão. Só que, mesmo sendo assim, ele aceitou ser enganado. E ele faz uma contraproposta para o seu tio. E fala com ele: então fazemos assim, tio, que todas as ovelhas que nascerem listrada ou malhada, e os corneiros, a partir de agora será meu, este será o meu salário. Isso era praticamente quase que impossível. E com certeza, eu creio que Labão deve ter pensado dele assim: este aí, como se diz aqui em Portugal, este aí é mesmo párravo. No Brasil a gente chamaria, este aí é mesmo bobo. Só que ele esqueceu que a promessa não era com ele, a promessa era com Jacó. A promessa estava com Jacó. Então tudo aquilo que ele trabalhou, achando que estava trabalhando para o seu sogro, não, ele estava trabalhando para o seu próprio investimento.
para o seu próprio crescimento e multiplicação. E quando nós vemos isso, Deus trabalhando de uma forma tão maravilhosa, e tudo que nascia era tudo de Jacó. Jacó, ele tenta mudar, Jacó não, o seu sogro, Labão, ele tenta mudar, e ele vai e fala, não, então passa, a partir de agora não, e muda durante 10 vezes o salário de Jacó, e 10 vezes Deus abençoa Jacó. 10 vezes trabalhando e alterando o salário dele, e 10 vezes Deus abençoando Jacó, multiplicando cada vez mais, enriquecendo ao ponto de tudo aquilo que Labão tinha passado para o seu próprio genro, ou o seu próprio sobrinho. Foi passado para ele tudo aquilo. E nós vamos ver o versículo a qual nós lemos no capítulo 32, verso 3. A quantidade de coisa que ele tinha. Apenas para entregar, como lê aqui, apenas um presente para o seu tio, para o seu irmão Esaú. Para você ver o quanto Deus abençoou a Jacó. O quanto Deus fez Jacó frutificar e multiplicar. Em terra a qual ele saiu praticamente sem nada da casa de seus pais. E Deus fazendo coisas maravilhas e grandes na sua vida. Coisas extraordinárias na sua vida. E fico aqui 2 perguntas que eu faço para todos que aqui se encontram. Pergunto: como você chegou na DEF? Como nós chegamos na DEF? Tem muitos aqui que chegaram há 11 anos atrás. Tem uns que chegaram há pouco tempo, tem um mês. Eu falo por mim. Eu cheguei na DEF há praticamente 7 anos atrás. Solteiro. Cheguei na DEF, pode-se dizer, acabado. Deus me proporcionou família. Deus me proporcionou filhos. Deus fez com que eu não tinha intenção nenhuma de estar em cima deste altar pregando a palavra. Mas Deus fez isso. No meio de nós, Deus levantou pastores que da mesma forma como eu cheguei, chegaram. Agora fica aqui a outra pergunta. E como nós nos imaginamos daqui a 10 anos? Como nós venhamos a imaginar daqui a 10 anos? Eu falo por mim, eu tenho nosso filho Davi Lucas, ele tem 2 anos, ele faz 3 anos agora em agosto. O Davi Lucas, meu filho, isso não é motivo de vergonha, pelo contrário, é motivo de muito orgulho. Meu filho Davi Lucas, ele tem mais conhecimento da Bíblia do que eu quando tinha 33 anos e aceitei a Jesus. O meu filho hoje, Davi Lucas, com apenas, vai fazer 3 anos, ele conhece mais as histórias, ele não sabe ler, ainda claro, mas ele conhece mais as passagens bíblicas do que eu, com 33 anos, antes de chegar a este ministério. Para a gente ter a noção daquilo que Deus nos ensina a implantar dentro dos nossos filhos. Coisas que eu jamais tinha noção do que eu teria minha família em cima do altar. Esta criança, às vezes eu me vejo
e fico admirado. Talvez seja um motivo até de vergonha, mas não, é um motivo de orgulho. Por ver uma criança que não tem praticamente quase noção de nada ainda da vida. No domingo aqui, a minha esposa estava contando que ele estava com a nossa ombreira Samara atrás, e ela estava mostrando a passagem de Jesus quando estava no deserto. E vendo e falando para ele que Satanás vai tentar Jesus no deserto. E ela foi e falou a Samara, falou para Davi: Davi, você não tem medo de Satanás? E Davi: não. Por quê? Porque Jesus, da nossa forma, né, cortou Satanás no couro. Uma criança que vai fazer 3 anos. Isso é o quê? Isso é implantar nas crianças a palavra de Deus. Você é o futuro dessa igreja. Você é o futuro desta nação. Você é o futuro deste continente. Por isso a obrigação de nós, como cristão, frutificar em todas as nossas áreas. Assim como nós vemos Jacó, que quando chega na casa do seu tio, praticamente com a roupa do corpo, porque a única coisa que ele tinha era uma botija de azeite, e ele derramou naquele voto que ele fez com Deus, ele sai da casa do seu tio, com 11 filhos, ele sai da casa do seu tio, com servas, ele sai da casa do seu tio, com criados, com animais, com jumentos, com camelos, frutificando ali, em lugar que jamais poderiam imaginar. Isso tudo porque há uma promessa. Há uma promessa. Se você está aqui, há uma promessa na sua vida. Talvez você chegou aqui e talvez você está aí, jamais imaginou estar aqui. Há uma promessa na tua vida. Você não está aqui por acaso. Ninguém está na casa de Deus por acaso. Ninguém vem aqui por acaso. Tem uma promessa na vida de cada um de nós. O mais importante não é como nós chegamos. O mais importante não é como nós estamos. Mas o mais importante é como nós vamos terminar. Não tinha, como eu já falei aqui, não tinha intenção nenhuma em ser consagrado ao ombreiro, passar pelo cooperador, para o diaconato, para o presbitério. Chegar hoje a estar como copastor. Não tinha intenção nenhuma. E muitas das vezes não importa título nem rótulo, porque não adianta nada se nós terminarmos a nossa carreira, a nossa jornada aqui, lá embaixo. O que disso adianta? Como diz o próprio Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação? O que há que adianta nisso? O que vale a pena nisso? Não vale de nada. Por isso, não adianta hoje eu estar aqui pregando, se amanhã depois não esteja. Adianta sim. Começar, talvez não tenha nem noção de como começa, mas saber que tem uma promessa. Uma promessa para cada um de nós. Uma promessa para você também que está aí do outro lado. Talvez seja você não tenha nem noção de que Deus irá fazer na sua vida. Assim como muitos aqui talvez não tenham nem noção do que Deus irá fazer na vida. Mas lembre sempre de uma coisa: o Deus que nos chama, Ele é conosco. Da mesma forma que Ele foi com Jacó, Ele é conosco. Da mesma forma, o que Ele foi, da forma que Ele frutificou, multiplicou na vida de Jacó, Ele tem multiplicado na minha e também creio que tem multiplicado na vida de cada um. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, e muito menos para trás. Não se olhe e nem vê. Pelo contrário, se você for olhar, lembra de onde Deus te tirou. E lembra de onde Deus irá te colocar.
Muitas das vezes nós não tomamos posse da nossa bênção porque tememos. Muitas das vezes nós não tomamos posse da nossa vitória porque nos fraquejamos. Lembra sempre de uma coisa, igreja. O Deus que foi com Jacó, mesmo errando, assim como eu sou falho, assim como cada um de nós somos falho, mesmo errando, mesmo tendo as nossas limitações, sabendo sempre olhando para o Deus a qual nós servimos, e reconhecendo que é Ele que nos dá a autoridade, é Ele que nos dá o poder, e é Ele que nos faz frutificar e multiplicar nessa terra. Lembra sempre disso, seja qual for a divergência, seja qual for a dificuldade. Lembra uma coisa, o Deus de Israel, Ele é conosco. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac, e o Deus de Jacó é com o teu povo. Onde quer que ele vá, o Deus de Israel é com o teu povo. Por isso, igreja, fica sempre essa expectativa, qual for a dificuldade que viemos passar, não é para não desanimarmos, não é para retroceder, é para olhar e ver de onde Deus nos tirou. E imaginar, procura me imaginar, como eu acabei de falar, lembra-se daqui a 10 anos. Não pense daqui a 10 anos você não vai estar, não vai. Pensa positivo, pensa que Deus é contigo. Pelo contrário, pensa não, toma posse que Deus é contigo. Porque eu creio que daqui a 10 anos, muitos aqui estão, serão missionários da obra de Deus. Muitos já, alguns aqui já são. Irmãos, não tem noção. A gente não tem noção o que é o valor de uma vida. Irmão, você não tem noção o valor de uma vida. Você quer saber o valor de uma vida? Vá agora no hospital perguntar para um pai que está prestes a perder o seu filho no leito de hospital e pergunta qual o valor que aquela vida daquela criança tem para aquele pai. Eu falo isso porque isso aconteceu na minha família com o meu irmão. A minha sobrinha, ela tinha 5 anos quando ela veio a óbito. Meu irmão passava dias e dias no hospital, ida e vinda. Largou tudo, abandonou tudo, trabalho, tudo. Estava daqui intercedendo, orando. E tudo tem um propósito de Deus, eu creio e sei disso. Muitas das vezes nós não entendemos. E por isso que eu falo de causa. Qualquer quem tivesse autoridade, que no caso a autoridade é dada de Deus, desse para ele toda a riqueza que existe nessa terra pela vida da filha dele, ele rejeitava. Assim como eu rejeito, assim como eu creio que cada um aqui rejeita. Não temos valor, preço nenhum por uma vida, por uma alma. E contas que estão lá fora, sedenta. Contas e contas que estão lá fora. O pastor João Paulo estava anunciando aqui nos avisos e falando a respeito do evangelismo que nós vamos ter no sábado, no domingo, perdão, às 9h30. E nós vimos, adiamos, seria no domingo passado, foi adiado para este domingo, e vemos que nosso ministério da Igreja ADEF de Alhandra, eles fizeram evangelismo. E nós estávamos conversando com a minha esposa e justamente falando isso. Talvez nós não entendemos por que fazer evangelismo se às vezes não tem nem pessoas para poder entregar um panfleto. É porque nós não temos essa visão carnal aqui, que nós enxergamos, não tem a dimensão do pavor que nós fazemos nas mansões celestiais. O que nós temos autoridade a sair nas ruas, expulsando demônios. Muitas pessoas estão aprisionadas nos apartamentos, porque demônios têm trancafiado, têm guardado suas vidas.
E a igreja de Cristo, ela tem poder. A igreja de Cristo, ela tem autoridade. Por isso, muitas das vezes, as pessoas perguntam, por que o evangelismo em tempo de pandemia? Nós não temos noção da guerra espiritual que existe. Nós não temos a noção da luta que muitas pessoas travam. Por isso a igreja de Cristo, ela tem essa autoridade. Por isso já fica logo esse também pedido. Vamos para o evangelismo. Pode ser que seja apenas uma alma que aceite, que já há festa no céu. Ou pode ser que não tenha nenhuma, mas já a destruição no inferno. Só de nós passarmos pela rua, a destruição nas cadeias que tem aprisionado vida, a destruição nas fortalezas de Satanás e seus demônios. Por isso, igreja, vamos manter firme, vamos manter unidos, vamos manter focados em uma só coisa. O alvo é Cristo. E toda a nossa passagem aqui por essa terra são tempos contados. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos estrangeiros. Mesmo os nativos, mesmo os portugueses, são estrangeiros nessa terra. Porque estamos aqui apenas de passagem. Mas as almas que saírem através das nossas vidas, isso é motivo para glorificar e exaltar a Deus. Por isso, igreja do Senhor, é tempo de igreja frutificar e multiplicar. É tempo da igreja avançar, porque Deus é com o teu povo. Amém, igreja? Fica dado este alerta para nós, fica dado este aviso, e fica dado esta mensagem. E lembrando sempre de uma coisa, o que mais Deus quer é o seu povo unido. Por isso, é tempo de unirmos cada vez mais. É tempo de cada vez mais buscarmos a presença de Deus, porque Deus tem grandes coisas para a vida de cada um de nós. Fica dado esse aviso. Convido aqui o nosso pastor João.